Aproveito a oportunidade porque está saindo aí a terceira edição, que é uma edição atualizada, ampliada e ilustrada, justamente na comemoração dos 150 anos, que é uma data redonda e, devido à importância da comuna, eu resolvi organizar essa terceira edição ampliada e ilustrada. Queria agradecer a tua explanação, a tua referência e aproveitar para falar o quão importante é não só as mulheres falarem sobre as lutas das mulheres, né? O quão importante é toda a classe trabalhadora, de maneira geral, defender a classe trabalhadora. A gente vive num momento pós-moderno, né, chamado das tendências pós-modernas do ponto ideológico, já que, na minha opinião, na verdade, a pós-modernidade não existe. A gente ainda vive sob o padrão da modernidade, né, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Mas esse ambiente intelectual pós-moderno defende que só quem está na chuva pode falar da chuva, como se os meteorologistas, com seus anos de estudo, não pudessem também refletir sobre o tema. E só quem é negro pode falar de negro, só quem é mulher pode falar de mulher. Né? Me parece que isso é mais uma desculpa reacionária, vamos dizer assim, para fugir da luta política, né? Dizer, deixa o problema com eles. Então, quero fazer essa referência, né? O quão importante é homens também falarem sobre a luta das mulheres e fazerem referência a essas conquistas, né, que surgiram a partir do enfrentamento feminista emancipatório. E aí, aproveitando essa deixa, para levantar uma das principais bandeiras protagonizadas pelas mulheres parisienses no período da Comuna, que foi a bandeira contra a prostituição. E aí também pegando carona com um debate que está muito presente atualmente. Para aquelas mulheres, a defesa daquelas mulheres trabalhadoras era que a prostituição era algo tão aviltante, tão terrível, né? A mulher ser obrigada a vender o seu corpo para sobreviver, que a prostituição deveria ser banida. E eu acho que esse é um debate importante para o movimento feminista fazer, né? Porque muitas vezes a gente defende uma liberdade individualista burguesa sem compreender os limites que essa liberdade existe no desenvolvimento atual do capitalismo. Então, essa bandeira do fim da prostituição, uma bandeira que eu defendo também. Acho que a prostituição é algo aviltante numa sociedade socialista. Isso não pode ser permitido, independente das liberdades individuais, tem que, de fato, ser proibido. E acho que esse é um debate importante a fazer. E a Comuna de Paris nos traz uma experiência interessante, né? Uma experiência reflexiva, muito interessante para que a gente possa debater. E um outro tema que é relevante também nesse momento histórico-chave da humanidade é o papel da Associação Internacional dos Trabalhadores. Queria até que o Silvio, se tivesse informação sobre isso, pudesse falar um pouco para a gente sobre a primeira internacional, né, a chamada Internacional Anarquista, onde a disputa entre os socialistas e os anarquistas foi extremamente intensa e os anarquistas acabaram construindo um debate mais hegemônico daquela primeira internacional, o papel da organização dos trabalhadores naquele período em que a Comuna estava se desenvolvendo. Queria que ele falasse também um pouquinho disso. Então, veja, como a realidade ela é multifacética, multilateral, e um elemento fundamental que ninguém pode negar, a não ser os descelebrados, é que o mundo está em movimento. E, segundo alguns, a política é como nuvem. Como a luta de classe é como a nuvem. Hoje prevalece determinados setores, determinadas frações, que se aliam, se realinham, que não dão a realidade definitiva. São momentos. E se formos analisar do ponto de vista da história, é fundamental e importante conhecer, pesquisar, estudar a história. A história não como fornecedor de modelos a serem seguidos, mas aprendermos quais são as lições que essa história pode nos dar. Então, por exemplo, o que você está levantando aí, a questão da prostituição, é uma das reivindicações. Como é também uma reivindicação muito forte e vibrante, é o direito ao trabalho, é o direito a condições de vida digna, é o direito de participação política, inclusive elas pegam em armas e vão para as barricadas enfrentar as tropas da reação. Então, veja, essa participação das mulheres na comuna, ela não pode ser reduzida a um aspecto ou outro. Como parte integrante dos trabalhadores, dos proletários, ela está inserida em todo o processo da luta. Chegam a organizar, por exemplo, um batalhão de mulheres de aproximadamente 120 mulheres que resistem em barricadas.
Frente a essa resistência, elas são dizimadas, assassinadas em Boulevard Magenta, que é uma região de Paris que chama Boulevard Magenta, numa barricada que elas estavam defendendo. Então, essa dimensão da luta das mulheres, eu, pelo menos, e também dos proletários, nossas lutas, como explorados e oprimidos, ela tem que ser multifacética, multilateral, e temos que estar observando a realidade constantemente para ver esses movimentos. Outra questão que você levanta é de chamar atenção, e para não entrar nessa discussão, porque entre os diversos setores de esquerda há um debate, às vezes um debate até agressivo, para disputar qual é a tendência e corrente política hegemonizou e, de uma certa forma, dirigiu a Comuna de Paris. Esse é um debate secundário, sem importância, e não encontra respaldo na realidade. Veja, é um momento de que Paris está cercada pelas tropas prussianas, está sendo invadida pelo exército reacionário francês, numa situação de guerra civil, aonde tem tarefas e linhas de frente diferenciadas, porque Paris é uma cidade grande, que está sob o comando de pessoas ligadas a uma corrente ou outra. Então, tem uma presença de anarquistas? Tem uma presença de anarquistas, destacada. Tem presença de marxistas? Tem presença de marxistas. Tem presença de uma outra corrente que às vezes não é muito citada, que são seguidores de Auguste Blanqui, né, o chamado blanquismo. Esse Blanqui, por exemplo, ele atua nos movimentos revolucionários em 1848. Ele tem uma vida longa. Ele chega, num primeiro momento, a lutar na insurreição da Comuna de Paris. Porém, ele é feito prisioneiro, porque ele tenta, a partir da concepção que ele tinha, que não precisava organização popular, organização de massas, que era necessário ter um grupo dedicado à luta revolucionária e promover golpes, né? Tanto que hoje em dia blanquismo significa isso. Então, eu creio que se a gente for por esse caminho de buscar determinar quem é a força hegemônica, se é anarquista ou socialista ou marxista, eu acho que a gente se perde. Porque, inclusive, tem pequenos burgueses, seguidores do jacobinismo, que nós chamaríamos de neo-jacobinos, que desempenham um papel importantíssimo na luta e na resistência contra as tropas reacionárias. Inclusive, tem elementos da pequena burguesia, pintores, músicos, que participam e têm um papel importante. Então, eu creio que a gente deve procurar se ater à realidade dos fatos. E um pouco, creio, da minha opinião, é secundário dizer quem é o pai, quem é o mentor da Comuna de Paris, porque no fundamental, a insurreição que leva à histórica Comuna de Paris de 1871, ela não tem paternidade. Inclusive, ela se dá num contexto muito particular e muito específico. Este livro, que é a terceira edição da Comuna de Paris, O Proletariado Toma o Céu de Assalto, uma edição ampliada, atualizada e ilustrada, pode ser adquirida em São Paulo, na livraria e editora Anita Garibaldi, e também através da internet. Você pode entrar na internet e solicitar o livro. Em Brasília, você pode adquirir também no Sebinho. O Sebinho é um espaço de convivência bastante original em Brasília, que vale a pena você ir com mais tempo, não é? Não simplesmente numa relação de compra e venda. É um ambiente muito agradável. E o Sebinho fica na CLN 406, Bloco C, Loja 44. E pode também solicitar via WhatsApp para o meu WhatsApp pessoal e também em Florianópolis para o WhatsApp do Menestrel Moacir Reis, que você terá acesso a esse livro, que vale a pena você conhecer um pouco mais, não só da história da Comuna de Paris, mas quais são suas lições e seus ensinamentos para os nossos dias atuais.